Negócios à Lupa pela AEMinho. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMinho sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30. Olá, sejam muito bem-vindos depois da pausa de verão ao Negócios à Lupa pela AEMinho e começamos por dar atenção à proposta do Governo para alteração à lei laboral, contratos a prazo mais longos, regresso do banco de horas, mais setores obrigados a garantir serviços mínimos em greve. Estas são apenas algumas das propostas que o Governo quer implementar no Código do Trabalho, mas afinal estas mudanças trazem mais competitividade às empresas ou representam um retrocesso nos direitos dos trabalhadores? Para responder a esta e a outras questões está connosco o Presidente da Associação Empresarial do Minho, Ramiro Brito. Ramiro, uma vez mais, muito obrigada por se juntar a nós neste espaço. Fazendo para já uma análise global ao documento, quais são, no seu entender, os pontos positivos e os mais problemáticos desta alteração? Ora, muito bem. Antes de mais, eu gostava de dizer que nós estamos a falar de um anteprojeto de lei. Portanto, ainda estamos numa fase, isto ainda vai para os parceiros sociais, enfim, ainda há muito caminho a percorrer para isto vir a ser uma realidade. No entanto, eu diria o seguinte: nós, de uma forma genérica e de uma forma mais superficial, saudamos o caminho de orientação de um governo ter, pelo menos, a coragem de mexer na legislação laboral. Normalmente, isto é um tema extremamente sensível, como é natural que o seja, e que normalmente os governos tendem a evitá-lo por questões políticas, que também é fácil de entender, e, portanto, desde logo, a simples ideia, a simples percepção de que isto é algo que nós temos que trabalhar é por si só positivo. Em relação às medidas em si que estão ali, vamos dizer, desenhadas, são medidas muito preambulares, nós de facto vemos algumas medidas que podem ser interessantes. No entanto, eu gostava de, tendo em conta a seriedade e a profundidade do tema, eu acho que este era o tempo de nós conseguirmos mexer ou repensar a legislação laboral de uma forma muito mais profunda do que esta. Nós vemos ali algumas medidas, eu chamaria avulso, que podem ser interessantes. No entanto, nós não vemos uma intenção de mexer estruturalmente nisto. E quando digo mexer estruturalmente nisto, eu não acho que haja um retrocesso no direito dos trabalhadores e também não acho que seja com estas medidas que se vai mudar substancialmente aquilo que é o paradigma, vamos chamar, negativo, que eu acho que o direito de trabalho, tal e qual como ele está desenhado hoje em dia, cria no processo produtivo e cria na própria relação entre as empresas e os trabalhadores. Temos algumas medidas que são positivas, mas são meramente cosméticas, não vão ter um impacto nem na vida dos trabalhadores muito significativo, nem na vida das empresas. Portanto, eu gostaria eu interpreto este documento como um primeiro passo para que no futuro se fale e se discute este tema de uma forma mais profunda, e quando digo que se discute e que se fala este tema, como é evidente, com todos os parceiros sociais, com os trabalhadores, com as empresas, com o governo, assim, com todos envolvidos de uma forma muito séria nisto, mas com a noção e a predisposição para repensarmos o direito do trabalho, adaptando àquilo que é hoje a realidade do trabalho em Portugal e no mundo, que não está de todo refletida naquilo que é a legislação laboral que encontramos em vigor em Portugal, e tendo coragem de assumir novos paradigmas e novas necessidades do ponto de vista laboral que têm que estar e que deveriam estar espelhadas na legislação. Mas quais são os principais desafios que estas alterações poderão vir a colocar às empresas, em particular desta região do Minho, caso o documento venha efetivamente a ser aprovado nestes termos? Enfim, nós vemos naquele documento algumas questões que eu não acho que coloquem grande desafio às empresas e, mais uma vez digo, não acho que vão mudar substancialmente a vida dos trabalhadores. Falamos da parentalidade, falamos daquela questão da flexibilidade nas horas
de trabalho, da forma como se encaram as horas extra. Eu não acho, honestamente, que isso traga grandes desafios. É como eu lhe digo, eu acho que o desafio estaria em tratarmos os temas que de facto interessam e que de facto são fraturantes, que não são estes. Agora, se estes documentos para avante, nós sabemos à partida e percebemos à partida que não há grande consenso político para que pelo menos algumas daquelas medidas passem no Parlamento, mas se este documento for avante, há aqui alguns sinais e há aqui alguma evolução na flexibilização, chamemos assim, da lei das leis do trabalho, que são importantes como fatores indicadores. Não acho que vá, honestamente, mudar ou interferir no paradigma da relação laboral como era expectável e como era desejável neste momento. Há bocadinho falava da necessidade de discutir estas propostas com os parceiros sociais, com os trabalhadores, enfim, com várias entidades. Há espaço para que associações empresariais como a AEMinho participem mais ativamente na definição deste tipo de propostas e de documento? Eu vou-lhe dizer o seguinte, eu não só acho que há espaço, como é quase imperativo que assim seja. Como é evidente, repare, nós estávamos a falar de uma legislação que, no fundo, se a reduzirmos a uma dimensão meramente funcional, ela regula a relação entre duas partes, os trabalhadores e as empresas que os empregam. E, portanto, desde logo, parece-me absurdo que esta discussão não tenha e não seja, desde logo, motivada e não seja estimulada entre as duas partes que são, no fundo, os destinatários desta legislação. Eu acho que nós precisamos, e já tive a oportunidade de dizer isto noutro fórum, há aqui uma dimensão que eu acho que é muito importante. Nós precisamos de ter também aqui um movimento sindical diferente. Eu sou daqueles líderes de associações empresariais que defendem que o movimento sindical é estrutural, é fundamental para o desenvolvimento económico e social de qualquer país. Portanto, eu não sou de todo contra os sindicatos, muito pelo contrário, acho que eles são fundamentais neste paradigma. No entanto, nós precisamos que os sindicatos sejam uns parceiros e que sejam, acima de tudo, também eles uma fonte de inspiração para que nós possamos equilibrar aqui as relações. Hoje em dia, a legislação laboral que nós temos, e que também é muito fruto de um movimento sindical que, na minha opinião, nos últimos anos ou nas últimas décadas, não fez e não cumpriu o seu papel para com os trabalhadores, que é defender os seus interesses reais, e o interesse real de um trabalhador, em última instância, é ter as melhores condições de trabalho, ter os seus direitos garantidos numa relação que funcione entre ambas as partes. E, portanto, nós temos obrigatoriamente que nos sentar um lado e o outro e perceber onde é que encontramos um ponto de equilíbrio que hoje não existe. E esse ponto de equilíbrio que hoje não existe, com uma lei laboral que é extremamente inflexível e que é vendida aos trabalhadores como uma lei que os protege, eu não acho que os proteja. Eu explico porquê. Uma das coisas que é mais debatida hoje em dia em Portugal é a precariedade dos contratos de trabalho. E a precariedade dos contratos de trabalho está diretamente relacionada com a inflexibilidade da legislação laboral. Ou seja, é um movimento, é um fenómeno protetor das empresas face à exposição em que elas ficam quando esta relação não funciona. E, portanto, muitas vezes, com a ideia de que estamos a proteger os trabalhadores ou que estamos a proteger uma determinada classe, não estamos a expô-la a uma fragilidade maior. Isto é um dos temas, por exemplo. E isto é uma coisa que tem que ser falada entre as duas partes, entre as associações empresariais, entre as empresas, os representantes das empresas e os trabalhadores. Eu acho que o governo nisto deveria até ter um papel mais de mediador e de ponto de encontro do que propriamente ser o agente mais ativo. Era desejável que o governo fosse ele o promotor deste ponto de encontro, desta conversa, deste debate que tem que existir entre ambas as partes, e até pegarem exemplos de países extremamente desenvolvidos e com uma economia muito mais próspera do que a nossa, e perceber que impacto é que as alterações ou que impacto é que a legislação laboral que eles têm nessa evolução e nesse desenvolvimento económico, que depois se traduz também no desenvolvimento social. Portanto, sim, definitivamente isto tem que ser feito à mesa entre as partes,
e com um moderador que seja, obviamente, isento e que seja o mais imparcial possível, para que possamos chegar a um resultado final verdadeiramente interessante e que possa ter um impacto extremamente positivo na economia do país. E nesse sentido, até porque iniciou esta conversa a dizer que, na sua opinião, estas propostas não teriam um grande impacto naquilo que é a vida dos trabalhadores e das próprias empresas, a AEMinho teria propostas alternativas ou recomendações concretas para partilhar com o Governo no sentido de melhorar este documento? Sim, eu deixando isto também muito claro, curiosamente este tema, como deve imaginar, foi alvo de um debate relativamente intenso dentro da AEMinho e que eu acho que é interessante. Eu tenho uma posição muito clara sobre a separação de poderes e as funções de cada um. Eu não acho que o papel da uma associação empresarial como a AEMinho seja propor legislação concreta. Esse é o trabalho da Assembleia da República e é lá que ela deve ser forjada e aprovada. No entanto, nós temos uma série de propostas. Algumas delas nós fomos partilhando, mas que pretendemos estruturar de uma forma mais clara para apresentar nesse sentido, de facto, mas isto é, como eu lhe digo, é quase um redesenhar da legislação laboral. E aquilo que eu desafio os parceiros sociais, nomeadamente os sindicatos, é que tenham a abertura e a coragem de o tentar fazer. E não estou a pedir que prescindam. Estou a pedir para repensarmos. Não é prescindir, não é abdicarmos, não é retirarmos aos trabalhadores. Eu tenho a certeza que nós estamos no século XXI, temos a enorme vantagem de ter a experiência e o peso da história. Já vimos modelos que falharam redondamente, já vimos modelos que resultaram, já vimos modelos pelos quais não queremos ir, a história tem esse enorme valor. Hoje nós temos um conhecimento daquilo que funciona e que não funciona muito maior do que o que tínhamos há 100 anos atrás ou há 50 anos atrás. E, portanto, isso é extremamente importante neste tipo de assuntos e, portanto, acho que sim, acho que devíamos sentar todos numa mesa com esse espírito de repensarmos isto de uma forma em que consigamos garantir, no fim, uma relação que seja justa entre ambas as partes e que tenha o resultado final que todos nós pretendemos. Uma melhor qualidade de vida e uma sociedade mais desenvolvida, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social. E isso só conseguimos tendo a coragem de percebermos que, tal como estamos hoje e como temos estado nos últimos anos, eu digo-lhe isto, a legislação laboral portuguesa é um incentivo à precariedade. Agora, como é evidente, isto não é algo que se entenda de uma forma muito, muito direta. Eu já sei que a seguir vem e lá estão os empresários a oprimir os trabalhadores. Nós não estamos a oprimir trabalhador nenhum. Aliás, eu nem estou sequer a falar em redução de direitos. Eu estou a dizer é que a forma como ela está desenhada, a forma como ela regula esta regulação, cria uma desigualdade que é um incentivo à precariedade. E, portanto, nós temos, de facto, que rever isto de uma forma séria, objetiva, cuidada e, acima de tudo, arrojada. Muito bem, Ramiro, uma vez mais, muito obrigada por se juntar a nós neste fórum sobre um tema que promete ser longo e de amplo debate. Ficam então os contributos do Presidente da Associação Empresarial do Minho a propósito da proposta do Governo sobre a revisão da Lei Laboral. Muito obrigado. Vamos agora à agenda da AEMinho para o mês de setembro. No próximo dia 9 está agendada uma Speed Talk com a InnoFlow sobre a transformação digital das PMEs e depois, no dia 23, a iniciativa realiza-se em parceria com a Switch Digital sobre o impacto para as empresas da Diretiva de Segurança das Redes e da Informação 2. É uma legislação da União Europeia que visa reforçar cibersegurança e também a resiliência de organizações que operam em setores essenciais. Ambas as iniciativas têm início às 11h30 e decorrem em formato online. Na próxima semana teremos mais um convidado para analisar e comentar a proposta de alteração à Lei do Trabalho. Por isso mesmo, temos encontro marcado quarta-feira, às 11h40 e às 15h30, na Universitária. Este e outros programas podem também ser escutados em rum.pt. Negócios à Lupa pela AEMinho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMinho.